Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje você já viu aí na capa do vídeo, vou falar com vocês sobre o tema da redação do Enem 2021. Tema esse que acabou de ser liberado pelo ministro da Educação em seu Twitter, sei lá em que rede social ele liberou isso. Devia ter liberado no site do INEP, lá no perfil do INEP, né? Mas liberou no perfil dele. Enfim, só para lembrar que esse mesmo ministro falou recentemente que tinham deixado o tema dessa redação como algo mais livre. A partir daí, as pessoas pensaram algo mais livre, mais abrangente. Já foi um termo bastante infeliz que ele deixou, né? Muita gente deve ter chegado ao Enem achando que o tema da redação vai ser tema livre. Mas, quando eu dei de cara com esse tema, fiquei um tanto quanto surpreso, assim como muita gente deve ter ficado. Qual é o tema? Registro Civil, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Um tema um tanto quanto específico, né? Que poderia aparecer, por exemplo, num concurso jurídico, que poderia aparecer numa faculdade de direito, que poderia aparecer, sei lá, num concurso para quem quer ser tabelião de cartório, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser um tema importante, não deixa de ser um tema que deve ser, sim, discutido. Aí olha só isso. Quando a gente fala num tema como esse, a gente procura referências. Uma referência que eu encontrei agora foi a seguinte: o governo federal divulgou, uma pesquisa sobre estatísticas do registro civil em 2020. Quando a gente fala de registro civil, a gente está falando do quê? De nascimento, de casamento, de divórcio e morte. E 2020 foi um ano que muito provavelmente teve esses números aí modificados, entre aspas, contaminados pela pandemia. Mas o que a gente conseguiu notar? A gente teve mais nascimentos do que óbitos no Brasil no ano passado, cerca de 1.200.000. Só que a gente teve quase 200 mil óbitos a mais do que em 2019, uma das maiores altas, mas já presentes ali. Em março e maio, por exemplo, a gente teve cerca de 40 mil registros, queda de 40 mil registros de nascimento. 42% dos registros que ocorreram, né, nesse ano, por exemplo, de 2020, 42% dos registros ocorridos em 2020, dos registros de nascimento, foram de pessoas que nasceram ou no ano anterior ou em algum ano ignorado. Cara, isso é bom. Isso significa o quê? Que crianças estão sendo lá devidamente registradas. Com isso, tem acesso ao sistema de saúde, tem acesso ao sistema educacional, podem ser vacinadas, isso aí tudo pode ocorrer. Porém, outro dado que a gente traz aqui, a gente teve uma queda do registro de nascimento em todas as regiões do Brasil, ok? E a gente teve também uma queda nos casamentos, muito provavelmente pela Covid. Hoje vai ter, inclusive, uma reportagem no Fantástico, se eu não me engano, hoje domingo, falando sobre a verdadeira indústria de festas de casamento que só está retomando as suas atividades agora. Atividades essas paralisadas devido à Covid. E outro dado bastante forte que a gente nota nessa pesquisa também, que a gente teve uma queda de cerca de 30% de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso muito provavelmente norteado também pela Covid, isso também influenciado pela Covid. Muita gente adiando a sua cerimônia de casamento, muita gente adiando uma gravidez, quem sabe o número de abortamentos também, uma série de questões que a gente tem que levantar aí, certo? Isso até agora falei sobre a reportagem, você pode pesquisar essa reportagem, você pode pesquisar essa notícia aí na internet, uma notícia divulgada pelo governo federal 2-3 dias atrás. Mas olha só isso, vamos trazer outros dados para um tema como esse. O que mais você poderia colocar num tema como esse? Você poderia fazer também um recorte sexual, falando quanto à orientação sexual, falando sobre as pessoas que passam a adotar seus nomes civis. Diante disso, a gente tem o filme Juno. Você conhece o filme Juno? É um filme lá de 2007 com a atriz Ellen Page, que engravida ainda adolescente, que engravida ainda aos seus 16 anos, certo? Tem toda uma discussão sobre a questão da adoção aí, isso tudo. Ellen Page, que hoje não é mais Ellen Page, mas sim Elliot Page.
O Deniro tá aqui. Fica quietinho, Deniro, que eu tô gravando o vídeo. Eu acho que o Deniro, meu cachorrinho, quer participar do vídeo. Eu sei, a Ellen Page hoje, o Elliot Page, não é um dado do Brasil, ok? Vem aqui, Deniro. Vem aqui participar do vídeo, ó. Ó, Deniro tá aqui no vídeo, o vídeo raiz, até o cachorro participa, meu ajudante aqui. A Ellen Page, hoje Elliot Page, não é um caso brasileiro para esse recorte sexual que eu estava comentando. Mas você já deve ter ouvido falar da Rogéria. A Rogéria, que tinha como nome de batismo Astolfo Barroso Pinto, se eu não me engano, mas conseguiu aplicar o seu nome artístico lá na sua identidade, ok? Recentemente eu estava vendo um podcast com um funkeiro aqui do Rio de Janeiro, MC Gorila, e ele mostrou que na identidade dele o nome que consta é MC Gorila, o nome artístico dele. Aí já é um outro viés, tá vendo? Estou apresentando razões de várias maneiras, até com algumas referências da cultura pop que você poderia colocar lá no seu texto. Agora, uma questão relativa ao nascimento. A gente tem um exemplo do próprio ex-presidente Lula, que tem lá, entre aspas, duas datas de nascimento. A data em que ele nasceu e a data em que ele foi registrado, beleza? E vou botar o Deniro aqui na cama, que o Deniro é bem pesado, certo? E uma outra questão que a gente pode colocar, né? Questão quanto ao óbito. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas desaparecem e só depois descobrem. Cara, eu tô gravando vídeo, meu santo Cristo. Muitas pessoas têm suas mortes descobertas depois e não se consegue uma formalização, né? Uma questão burocrática ali do registro da morte, do registro do óbito dessa pessoa. O registro civil é muito importante nesse sentido. E de que maneira você pode problematizar essas questões também? O problematizar aí não é necessariamente falar mal do governo, mas mostrar que existe lá alguém, existe lá uma entidade, no caso uma entidade pública, que muitas vezes dificulta essa questão. Que questão? O registro de nascimento, de casamento, de divórcio, de morte. Você pensa o seguinte, né? Existem cartórios nas cidades? Existem, mas os cartórios muitas vezes não estão dispersos pelas grandes cidades. Muitas vezes estão localizados nas regiões centrais da cidade. Muitas vezes cobram taxas elevadas, seja para nascimento, casamento, divórcio e morte, ok? Diante disso, ó, existe o problema, tá vendo? Estou enumerando aqui vários problemas. Diante disso, o que pode ser feito? Beleza? Olha só isso que a gente está comentando aqui. Enfim, botei o meu cachorrinho ali, Robert De Niro, de volta na cama. Enfim, galera, o que você achou desse tema? Você que não foi fazer o Enem, o que você achou desse tema? Você, professor ou professora, o que achou desse tema? Você que está chegando agora do Enem, o que achou? O que você colocou? O que você achou que pudesse colocar, mas não colocou? Certo? O que você achou? Coloca aí para mim nos comentários. Tá vendo, né? A iluminação aqui no meu novo estúdio de gravação ainda tá precária, as condições não são das melhores, mas você sabe que isso aqui é um vídeo raiz, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.